Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai resolver alguns exercícios voltados aí à inscrição e circunscrição de sólidos. Então, vamos à aula. Nesta aula, a gente fará a resolução de alguns exercícios voltados aí à inscrição e circunscrição de sólidos. Certo? Nosso primeiro exercício que aparece aí na tela diz o seguinte: um cubo que está no interior de uma esfera cuja medida do raio é 3 metros tem uma das suas faces e, portanto, 4 vértices sobre um plano que passa pelo centro da esfera e os demais vértices sobre a superfície esférica. Pergunta: qual a razão entre o volume da esfera e o volume do cubo? Obviamente, nosso objetivo nesse exercício é achar o volume da esfera e o volume do cubo. Para obter o volume da esfera, é necessário que a gente saiba a medida do raio da esfera. E para obter o volume do cubo, é necessário que a gente saiba a medida da aresta. Percebemos também que na questão já nos diz aí, o valor do raio da esfera. Então aqui já é possível calcular o volume da esfera. Só que ainda não é possível calcular o volume do cubo. Então a gente vai ter que achar a aresta do cubo utilizando o raio da esfera. Então vejamos, para todos esses exercícios, todos não, estou generalizando demais, mas para muitos dos exercícios que estão vinculados à inscrição e circunscrição de sólidos, eles remetem sempre ao Teorema de Pitágoras para que a gente consiga achar um de seus elementos. Então nesse exercício não será diferente. Vejamos, a partir desse cubo, cujo plano aqui da face ela tem o centro da esfera. O ponto pertence ao plano, que é justamente a face do cubo. Então, percebam aí que a gente tem o quê? A gente tem a aresta do cubo, que eu vou destacar aqui em vermelho, de medida A. A gente também tem que do centro até um dos vértices do cubo é justamente quem? É justamente a semidiagonal da face do cubo, Já que completo seria a diagonal. Aqui é a semidiagonal. Então, eu vou colocar aqui para a gente D sobre 2. D dividido para 2. E temos o raio da esfera, que é justamente do centro até este vértice aqui. Assim forma para a gente um triângulo retângulo. Então, veja que a gente vai poder usar o Teorema de Pitágoras. Como aqui é o raio é dado a 3. A gente coloca aqui 3. Então, nosso objetivo é achar o valor de A. Então, a gente vai usar aqui o Teorema de Pitágoras para achar o valor de A. Então, fazendo aí, hipotenusa é 3, a gente fica com 3 ao quadrado, igual a um dos catetos, que é A ao quadrado, mais D sobre 2. A diagonal do quadrado, a gente já conhece a fórmula, que é A raiz de 2. Estou substituindo D por A raiz de 2, que é a fórmula diagonal. Dividido por 2, e isso aqui é elevado ao quadrado, porque a gente está usando o Teorema de Pitágoras. Resolvendo isso, a gente fica com 3 ao quadrado, que é 9, ao quadrado continua sendo ao quadrado, mais aqui tudo, A elevado ao quadrado é A, vezes raiz de 2 ao quadrado é 2, porque vai cancelar a raiz com o expoente, e 2 ao quadrado nos dá 4. Continuando aqui, a gente vai ficar com, fazendo aqui o MMC, 9 vezes 4, 36. 4 vezes A ao quadrado é 4 ao quadrado. Aqui é quadrado, gente? Eu esqueci. A elevado ao quadrado é ao quadrado. Mais 2 vezes A ao quadrado é 2A ao quadrado. Resolvendo agora, a gente fica com 6A ao quadrado igual a 36. Passo 6 dividindo. A gente fica com A ao quadrado igual a 36 por 6, que é 6. E, portanto, nosso A é raiz de 6. O que a gente conclui daqui? A gente conclui que a aresta do cubo mede raiz de 6. Raiz de 6 o quê? Metros. Agora a gente vai conseguir calcular o volume da esfera e o volume do cubo. Então, volume da esfera será, Qual é o volume da esfera? Fórmula 4πr³ sobre 3. Resolvendo,
a gente vai ficar com 4πr cubo, né? 4π vezes o raio da esfera, que é 3 ao cubo por 3. Então, 3 ao cubo é 27, e 27 por 3 dá 9. Então, aqui eu fico com 4π vezes 9 e, portanto, 36π. 36π metros cúbicos, já que é volume. Agora é o volume do cubo. Volume do cubo, fórmula aresta ao cubo, né? Ao cubo. Aresta é raiz de 6, então a gente vai ficar com raiz de 6 elevado ao cubo. A gente vai fazer aqui, como é uma raiz quadrada, a gente pode fazer assim, ó, raiz de 6 ao quadrado vezes raiz de 6. Né? 6 ao quadrado vezes 6 daria 6 ao cubo. Né? Só separei aqui. Separei para quê? Para anular, né? O expoente ali com o radical, obtendo o volume igual a 6 raiz de 6. Pronto. Queremos o quê? Queremos a razão. A razão é a divisão, né? De quem? Do volume da esfera primeiro pelo volume do cubo. O volume da esfera é 36π e o volume do cubo é 6 raiz de 6. Basta agora a gente dividir, né? Simplificar essas coisas. 36 por 6 já dá para dividir, né? 36 por 6 é 6 e 6 por 6 é 1. Então a gente fica com algo mais simples, 6π sobre raiz de 6. Racionalizando, a gente fica com 6π raiz de 6 sobre 6. Né? Racionalização direta aqui, viu, gente? Multipliquei em cima por raiz de 6, multipliquei embaixo por raiz de 6. Em cima a gente só repete, mas embaixo resolve. Né? Ficaria raiz de 6 vezes raiz de 6, que é raiz de 36, que dá 6. E agora a gente simplifica ali o 6 com 6, nos dando a resposta final, onde a razão é π raiz de 6 metros cúbicos. É razão entre volumes, então metros cúbicos. Então está aí resolvido o nosso primeiro exercício, que é voltado à inscrição de sólidos. Vamos ao exercício 2. O exercício 2 diz o seguinte para a gente. Um prisma hexagonal regular, eu errei a palavra ali, né? Regular, com o lado da base medindo 3, com o lado da base medindo 3 centímetros, já vou colocar então. Então aqui mede 3, ó. Esse pedacinho aqui. Ou seja, todos os lados da base medem 3 também, porque é um hexágono regular. E a altura 8. Então a altura aqui do nosso hexágono é 8. Vou destacar aqui em verde, ver se aparece. Temos 8. Está inscrito em uma esfera, como ilustrado a seguir. Qual a área de superfície da esfera? Então, para calcular a área de superfície da esfera, é necessário o quê? É necessário que a gente tenha aí a medida do raio da esfera. Então, veja que a partir do cilindro dentro, né, do cilindro não, né? É um prisma. A partir do prisma dentro da esfera, a gente pode também utilizar o teorema de Pitágoras. Olha só. O diâmetro da base do cilindro é esta medida aqui, ó, certo? Não fiz certinho, mas dá para ver. O diâmetro da base do cilindro mede quanto? Né? A gente sabe que o raio do hexágono regular é igual à medida do lado. Então, como o lado mede 3, o raio é 3, logo esta medida é 6. Mede 6 o diâmetro. Né? A gente tem a altura do cilindro e, ligando este vértice ao seu vértice oposto da base oposta, a gente tem o diâmetro da esfera. Isso aqui é o diâmetro da esfera, já que esses dois vértices tocam na esfera e este pontinho aqui passa pelo centro. Né? Então, temos aí o diâmetro da esfera, que é justamente quem? 2 R's, né? Vou chamar aqui de 2R, Rzão. Que é. Então, para a gente conseguir a superfície da esfera, é necessário a gente achar esse R. Eu consigo achar tranquilamente usando o teorema de Pitágoras, ok? Usando o teorema de Pitágoras aí eu vou conseguir achar o R. Então vamos lá, né? Pelo teorema de Pitágoras eu fico com 2R, isso aqui ao quadrado, igual aos catetos, que são 6, né? 6 ao quadrado, e o 8, 8 ao quadrado. 2R ao quadrado é 4R ao quadrado.
6 ao quadrado é 36, mais 8 ao quadrado, que é 64. Ficamos com 4r quadrado igual a 36 mais 64 dá 100. Então, o r quadrado é 100 por 4, que a gente sabe que dá 25. E, portanto, nosso r é a raiz quadrada de 25. R, então, será 5. Achamos o raio. Agora é possível achar o quê? A área de superfície da esfera, né? A área de superfície da esfera, qual é a fórmula? Fórmula 4πr quadrado. Só substituir. A área de superfície será 4π vezes 25, né? 5 ao quadrado vai dar 25. Vou colocar 5 ao quadrado. Depois eu coloco 25 vezes 4, 100. 100π o quê? 100π centímetros quadrados. Se trata de área, né? Então, elevado ao quadrado. Logo, a nossa resposta aqui para esse exercício seria a letra E. Ok? Então, vamos resolver então mais 2 exercícios. Exercício 3 diz o seguinte. Um cilindro de raio R está inscrito em uma esfera de raio 5. Obtenha o valor inteiro de x na figura abaixo, de modo que o volume desse cilindro seja igual a 72π. Então, veja bem, a gente tem a figura aqui, né? Percebemos que temos um triângulo retângulo. Na hora que você une aqui, ó, essa medida que é x, o raio da esfera, que é 5, e o raio da base do cilindro, que é R, né? A medida R aí pra gente. É dado o que pra gente? O volume do cilindro, que vale 72π. Então, a partir dessa medida do volume do cilindro, né, a gente pode estabelecer uma fórmula para, né, a gente escrever a altura em função do x, né? Ou não, né? Vamos ver como é que fica. Então, o volume do cilindro. O volume do cilindro é igual, né? Qual é a fórmula? πr quadrado h. πr quadrado h. O volume do cilindro é dado, que é 72π. A gente fica aqui com π vezes o raio, que não é dado, né? O raio continua sendo r quadrado mesmo. E a altura do cilindro. A altura do cilindro, ó, perceba que se você der continuidade aqui, vai ser outro x. Então, a altura total do cilindro, né, é 2x. Então, vezes 2x. O que a gente pode fazer? Simplificação, ó, porque eu posso anular π com π, certo? E eu posso simplificar 72 por 2. 72 por 2 aqui é 36, e aqui por 2 é 1. Logo, a gente deixa essa equação mais simples. A gente fica com 36, que multiplica r quadrado x. Não dá para resolver, duas incógnitas, né? O que é que eu vou fazer? Agora eu vou apelar pelo teorema de Pitágoras. Que eu posso usar o teorema de Pitágoras, eu posso então achar uma relação entre r e x. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente tem o seguinte, ó, a hipotenusa é 5, então a gente fica com 5 ao quadrado, igual a soma dos quadrados catetos, né? X ao quadrado mais r quadrado. Como nessa fórmula aqui eu tenho r quadrado, então o que eu quero substituir, eu posso isolar o r ao quadrado aqui. Então, eu teria a expressão para r ao quadrado. Então, isolando o r ao quadrado aqui, ó, x passa para lá, né? X quadrado, a gente fica com 25, que é 5 ao quadrado, 25, menos x ao quadrado. Logo, eu posso substituir aqui e dar continuidade, né? Dando continuidade, a gente fica com 36 igual a r quadrado, que é quem? É 25 menos x quadrado vezes x, ok? Bom, o que é que vai acontecer? Se eu fizer a distributiva aqui, vai virar x ao cubo, né? Vai virar uma equação cúbica. E eu não tenho ainda artifícios para resolver uma equação cúbica. Eu sei resolver até uma equação quadrática, né? Uma equação de segundo grau. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso apelar para a fatoração do 36. Porque eu posso escrever o 36 como um produto de dois números. E como aqui está escrito como um produto de dois números, eu posso fazer dessa ideia, ok? Então, o 36 aqui, escrito na forma de multiplicação entre dois números, a gente tem a possibilidade de ser 12 vezes 3, certo? Só que é muito alto. E a gente tem a possibilidade de ser 9 vezes 4. Eu vou usar o 9 vezes 4. Igual a quanto? Tudo isso aqui, ó, 25 menos x quadrado vezes x. O que é que significa? Significa que esse x aqui que a gente tem, ó,
ele pode ser 9 ou pode ser 4, ok? Porque olha só, se ele for 9, aqui sendo 9, então aqui dentro tem que ser 4. Então, na hora que você substituir aqui o x por 9, porque foi escolhido 9, 9 ao quadrado dá 81, e não daria aí para a gente o outro valor, 4. Né? Além disso, o x não pode ser 9, por quê? Porque pelo teorema de Pitágoras aqui, ó, o x é menor do que 5, porque o 5 a hipotenusa é o maior lado do triângulo. Então, o x não pode ser maior do que 5. Então, o x só pode ser o 4, certo? E eu verifico aqui. Se x é 4, vamos ver se vai dar 36, né? Então, a gente fica com 25 menos 4 ao quadrado vezes 4. 4 ao quadrado, 16. 25 menos 16 é 9. 9 vezes 4, 36. Então, serve. Então, logo, aqui nesse cilindro, o x é 4. Que concluímos aí a nossa solução do nosso problema, ok? Usando fatoração, já que a gente não pode resolver uma equação cúbica. X é igual a 4. Exercício 4, né, o nosso último exercício. Temos aí um cone inscrito numa esfera. Então, vamos ler, né? Um cone circular reto está inscrito em uma esfera, isto é, o vértice do cone e a circunferência que delimita sua base está sobre a esfera. Se a medida do raio da esfera é 3, e se a medida da altura do cone é igual a 2/3 da medida do diâmetro da esfera, então o volume do cone em metros cúbicos é... Então, veja bem, vamos colocar as informações ali na figura, né? Aos pouquinhos. Então, a primeira informação que eu ganho é ali, ó, a partir daqui. Se a medida do raio da esfera, posso traçar em dois cantos aqui, ó, em 3, na verdade. Aqui é o raio da esfera, aqui também é o raio da esfera, e o outro lado também, se eu quisesse, mas eu vou ficar só a partir deste lado. Então, aqui é 3, e aqui também é 3. Ok? O que aqui diz mais? E se a medida da altura do cone, então, a altura do cone, vou colocar aqui, ó, H, é igual a quanto? A 2/3 da medida do diâmetro da esfera. Se o raio da esfera é 3, o diâmetro é 6. 2/3 de 6. Então, dá para achar a altura do cone, né? 2/3 de 6, né? 6 por 3 dá 2. E 2 vezes 2 dá 4. Ou, se preferir, 2 vezes 6, 12 por 3, 4. Então, a altura é dada 4 metros, né? Então, se este pedaço aqui, que faz parte da altura, né, é 3, então este outro pedacinho aqui mede 1. Ok? Então, este último pedacinho aqui do final, que eu posso unir ao centro, ao vértice, é justamente o raio do cone, né? R, raio do cone. O que é que a questão quer? Então, o volume do cone. Para calcular o volume do cone, eu preciso da altura dele e do raio. A altura eu já tenho, falta só o raio. Então, eu posso usar o raio aqui, né? Achar o raio por meio do teorema de Pitágoras novamente, porque eu construí um triângulo retângulo aqui, onde a hipotenusa é 3. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente fica com 9 ao quadrado, ok? 9 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais r quadrado. Isolando o r quadrado, eu fico com 9 ao quadrado, que nos dá aí 80. 9 ao quadrado não, né, gente? É 3, né? Coloquei a resposta já. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado nos dá 9. 9 menos 1, né? Que é 1 ao quadrado. Então, r ao quadrado é 8. E logo, o nosso r será a raiz de 8. Ok. Achamos r, né? Para achar o volume, então, já tenho tudo, né? A altura, que é 4, foi dada aqui, ó. E o raio, que é raiz de 8. Então, volume do cone, fórmula. A fórmula é πr² sobre 3. Então, calculando isso, o volume do cone será π vezes r ao quadrado. R ao quadrado eu já calculei antes. R ao quadrado vale 8. Posso substituir por 8 já. 8 vezes a altura do cone, que é 4. 4 dividido por 3. Então, o volume do cone será
8 vezes 4, 32. A gente fica com 32π sobre 3. Não é divisível, né? Volume. Qual as medidas aqui em metros? Então, metros cúbicos. Logo, a nossa alternativa para essa questão seria a letra A. Então, tá aí a nossa aula sobre inscrição. Veja que para todas elas eu utilizei o Teorema de Pitágoras para resolver, né? Utilizando basicamente a leitura, né? De raio da base, a altura do cone, ou cilindro, ou prisma, e o raio da esfera. Então, é sempre dessa maneira. E veja que eu não utilizei as fórmulas que foram explicadas no slide da aula anterior. Posso utilizar? Posso. Mas eu decidi não utilizar para vocês perceberem que dá sim para resolver sem o uso daquelas fórmulas. Então, esta é a nossa aula e espero que vocês consigam resolver exercícios. Até mais.